Existiu escravidão no Brasil? Ou melhor, você sabe como foi o processo de escravidão aqui no nosso país? O Rememorizando de hoje vai te contar como ocorreu o processo de escravização no Brasil e como as políticas de reparação histórica são importantes para ajudar a promover justiça social no nosso país depois da vinheta. Algumas pessoas tentam descredibilizar nossa ciência, dizendo que os impactos da escravidão no Brasil são quase nulos. Esse argumento é uma armadilha teórica para tentar diminuir a luta dos movimentos raciais aqui no Brasil e a lei de cotas. O professor de História do Brasil da UF, Renato Franco, vem explicar pra gente como era essa relação entre os escravizadores e os escravizados. Em primeiro lugar, a gente tem que pensar isso de um ponto de vista histórico, porque é muito comum a gente fazer uma relação direta como se a escravidão tivesse sido a mesma ao longo dos 400 anos que ela vigora no Brasil. É importante deixar claro que, a princípio, a escravidão chega, os primeiros fenômenos de comercialização de africanos escravizados, por exemplo, acontecem, feita pelos portugueses, acontece por volta da década de 40 do século XV. E nesse primeiro momento ela tem uma relação, ela tem uma justificativa marcadamente religiosa. Isso significa dizer que eles usam a Reconquista, ou o ideário da Reconquista tardo-medieval, para justificar o seu avanço e, junto disso, também o apoio do papado. Isso significa dizer que, num primeiro momento, a gente poderia dizer que realmente o pendor, ou a justificativa religiosa, ela é muito forte e muito importante. Mas isso não significa dizer que, a despeito dessa justificativa religiosa, não houvesse uma série de outros sentidos que vão caminhar junto dessa justificativa religiosa. O mais importante deles, sem sombra de dúvida, é o comércio. E é importante deixar claro também que a escravização dos africanos ela é justificada por guerra justa ou por venda em extrema necessidade. Com o tempo, à medida em que o mercado dos africanos vai se desenvolvendo, de fato a gente consegue observar uma racialização do fenômeno escravista, sobretudo na segunda metade do século XVII em diante, e com uma tentativa cada vez mais, vamos dizer, assertiva por parte das coroas de vetar a entrada de populações miscigenadas nos cargos de importância do Império. E, progressivamente, vai se associando escravização com populações africanas. O racismo foi um produto direto da escravidão, e a relação desse processo com o trabalho compulsório foi cada vez mais associada à população preta. Após a abolição, os ex-escravizados não receberam ajuda para sua inserção na sociedade enquanto cidadãos e tiveram que se abrigar nas periferias, longe dos centros da cidade. Outro professor de História do Brasil, aqui da Universidade Federal Fluminense, o Marcelo Badaró, vai nos ajudar a entender a importância da lei de cotas como uma política de reparação nos dias de hoje. No processo de colonização do Brasil, há primeiro uma tentativa da coroa portuguesa, dos colonizadores, de utilizarem a força de trabalho da população originária, dos povos indígenas que viviam aqui. Mas à medida que se amplia a produção de agricultura de exportação, as plantations, as grandes unidades produtoras de açúcar, primeiro principalmente, mais tarde depois o café, a demanda por uma força de trabalho estável e ao mesmo tempo presa à terra, porque havia abundância de terra. Nenhuma pessoa dita livre ia se submeter ao trabalho na plantation com toda a carga desse trabalho, se ela tinha a possibilidade de buscar a fronteira aberta e trabalhar para a sua própria sobrevivência numa agricultura familiar. Então a demanda por essa força de trabalho numa escala muito ampla leva a coroa portuguesa a optar por algo que ela já tinha experimentado em ilhas do Atlântico, mais próximas da África, que era a escravização de uma população que eles capturam, negociam de forma mercantil na África, e trazem já escravizadas para serem utilizadas como força de trabalho nessa empresa colonizadora. À medida em que
há uma certa homogeneização dos grupos sociais, étnicos, né, das populações que são submetidas ao trabalho compulsório, à escravização, né, a outras formas de exploração marcadas por justificativas ideológicas que introduzem formas de opressão. À medida que isso avança no processo da colonização e mesmo depois da independência, né, de uma sociedade escravista como foi a sociedade brasileira, a última das Américas a abolir a escravidão, há de fato uma dívida histórica para com essas populações originalmente nativas das Américas, anteriores à colonização, ou africanas, que foram trazidas à força pelo tráfico transatlântico de escravos. Mas, além dessa dívida histórica, as políticas afirmativas, né, e formas de reparação histórica, elas se justificam também pelo fato de que o fim da escravidão, no nosso caso brasileiro, né, em 1888, não significou, né, uma melhoria relativa, né, comparado com a população não racializada, das condições de vida, do acesso, né, a bens materiais, do acesso a serviços públicos, a direitos sociais, da população herdeira, né, de quem foi escravizada no período anterior. Ou seja, assim que a gente conseguiu ter acesso a informações quantitativas, censo, por exemplo, desde 1940, né, com oscilações, quando os dados raciais foram introduzidos nos censos, assim que a gente conseguiu ter acesso a informações quantitativas sobre a situação das pessoas negras, né, no Brasil, a gente percebeu que as condições sociais, as condições de vida, o acesso a bens materiais, o acesso a serviços públicos, a direitos sociais, né, era muito desigual. Ou seja, o fim da escravidão não significou o fim da desigualdade racial. E o racismo, nas suas várias modalidades, né, continuou sendo uma justificativa ideológica, mas também, né, um mecanismo que garante essa hierarquização das formas de exploração na sociedade capitalista contemporânea. Então, as políticas afirmativas e outras formas, né, de reparação, elas se relacionam sim com a herança da escravidão, mas elas não são só isso. Elas são tentativas de garantir uma base mínima de equidade no acesso a serviços públicos, a direitos sociais, né, ao próprio mercado de trabalho, diante de uma desigualdade que é estruturante da sociedade brasileira, que é uma desigualdade social atravessada, né, profundamente atravessada pela questão do racismo, pela questão racial. A verdade é que, além de ter existido escravidão no Brasil, ela foi extremamente violenta e gerou preconceito racial que é presente até os dias de hoje. Portanto, combater a desinformação e valorizar a nossa história é um passo muito importante para que isso nunca mais aconteça.